Senhores e senhoras, verdadeiramente eu me sinto muito emocionado. Hoje, oficialmente, eu recebo o título de cidadão bom-jardinense. Mas, sendo muito sincero com vocês, eu já me sentia bom-jardinense há muito e muito tempo. Porque, senhores, quando eu entrei nessa comarca, e aqui as belas palavras de Vânia me emocionaram, ela conseguiu transformar uma pequena parte da história do meu trabalho e da minha vivência aqui com os senhores em um cordel, e foi de uma forma tão fantástica que eu achei maravilhoso. Vânia, você é sensacional, muito obrigado. Mas voltando, senhores, por que eu me sentia bom-jardinense? Porque quando eu cheguei aqui, e aí entra um pouquinho das palavras de Vânia, para assumir, quando assumi a comarca de Bom Jardim, foi o período que a prefeita estava fugitiva, o Beto Rocha estava preso, Polícia Federal, esquema de corrupção pesadíssimo aqui. Vocês não têm ideia do quanto foi desviado aqui, né, de recursos para Bom Jardim. E, senhores, alguém na sua primeira lotação abraçar um caldeirão fervente como esse, eu vou lhe dizer, na lista de escolha, eu acho que era o 18º a escolher. Aqui era uma das melhores cidades para se escolher, porque quando você entra na carreira, você vai para os locais mais afastados. E vocês que são maranhenses, mais do que eu, pelo menos há mais tempo que eu, como eu sou cidadão bom-jardinense, passo a ser maranhense, mas vocês são há muito mais tempo que eu. Vocês sabem que tem cidades bem difíceis, longe da capital, longe de aeroporto, longe de hospital. Então, quando eu vi que estava chegando perto, eu não tive dúvidas, eu abracei. Mas para abraçar isso aqui, precisava de uma coisa que a Vânia falou, coragem. Vocês não têm ideia do que é mexer. Eu que fui policial por 10 anos, PRF e delegado, com todo respeito, é muito mais fácil e menos arriscado lidar com assassino, com traficante e com diversos outros crimes, estuprador, que você imaginar. É muito mais fácil e mais seguro do que lidar com gente do colarinho branco. Porque quando você mexe no bolso, filho, você cria grandes inimizades. Vocês não têm ideia de algumas situações que eu já passei. Inclusive, aqui, vai ser mais à frente, mas o doutor Falcão, uma parte que ele falou que ele tinha um pouco de receio do promotor, provavelmente deve ser por causa da delegada que vocês tiveram, que foi afastada também por investigação minha. E essa mulher chegava aí armada na frente da escola de meu filho para amedrontar minha esposa e, tecnicamente, meu filho. Com todo respeito, se ela quer ameaçar, ela me ameaça, mas ela não tem coragem, porque sabe que eu sei atirar. Ela ia ameaçar o mais fraco da família. Isso ninguém sabe, só minha esposa e eu sabem. Mas hoje eu digo aos senhores, vocês não têm ideia da pressão que é fazer a coisa correta como um promotor justo e honesto. Mas... às vezes eu acabo, por emoção, colocando algumas frases antes do momento certo. Eu queria, senhores, até antes de iniciar isso, cumprimentar a cada um dos senhores. E aqui eu vou pedir um pouco de paciência, senhores, porque na verdade, o que é um promotor de justiça? O que é o Ministério Público? Ele é um órgão muito importante, mas vocês vão ver que em cada cumprimento que eu vou fazer aqui, as pessoas que nos rodeiam, que estão próximas de nós, têm sua importância ímpar, que às vezes ela nem enxerga que tem tanta importância. Imagine tirar do município os munícipes, tirar as autoridades e deixar só o Ministério Público. Vai ser uma pessoa numa terra vazia. Então, você só tem importância, cada um de nós só temos importância no conjunto da sociedade. E por isso eu vou pedir um pouco da atenção dos senhores e um pouco, assim, nos meus cumprimentos, talvez eu me ceda um pouquinho, me estenda, mas é porque eu acredito que cada um dos senhores tem sua importância ímpar. Então, senhores, eu começo aqui cumprimentando, principalmente... deixa eu só ver, o meu óculos foi? Tá. É que eu estava procurando no bolso e vai ficar mais fácil para mim. Eu começo cumprimentando... Gente, aquele coral de vocês foi maravilhoso. Qual o nome da chefe coordenadora Lília? Que coral, eu nunca vi tão afinado. Eu mesmo que adoro música, mas sou péssimo em cantar.
colocou 20 crianças em sintonia. Meu Deus, eu fiquei fascinado. Parabéns a ela e a todas as crianças que participaram desse coral. Aproveito também, né, na sequência, cumprimentando o Hélio da Capoeira e a sua capoeira belíssima, que se apresentou aqui. E o Hélio tem não sei se ele ainda está aqui, mas ele é um cara guerreiro. Eu lembro dele logo no início da carreira no Ministério Público, que ele ia lá, doutor, quero apoio do Ministério Público para fazer com que o prefeito crie uma lei. Eu falei, Hélio, eu vou te apoiar dizendo que tem um apoio, mas eu não posso. Entenda, a gente não pode obrigar um prefeito a fazer uma lei para instituir, mas você tem um apoio do Ministério Público. Eu não pude ajudar da forma que eu queria, porque eu não tinha as ferramentas, mas eu sempre admirei a sua persistência. Hélio, é incrível. E hoje você me falou, tem 80 alunos na capoeira. Meus parabéns, meus sinceros parabéns e meus sinceros cumprimentos. Sigo cumprimentos também agora com... vai vir na sequência o momento dos cumprimentos dos atuais vereadores, mas como vocês mesmos já informaram, nós temos 2 ex-vereadores aqui, a Sandra do Salomão, que como vocês viram, ela ia constantemente ao Ministério Público, denunciava o que estava errado, boa parte das minhas investigações iniciaram com as denúncias dela, ajudava na indicação de provas, quem que sabia... ajudou demais. Meus cumprimentos, Sandra, e meu reconhecimento pela sua colaboração com as investigações do Ministério Público. Fico muito agradecido. Cumprimento na sequência o Arão. E aqui eu digo aos senhores que, olha, uma coisa que eu sempre tive na minha carreira eu não persigo pessoas, eu persigo atos irregulares. Nós tivemos um embate muito grande com o Arão e o Ministério Público. Chegou numa época, foi um clima muito pesado, até porque foi naquela época que ainda que Lidiane volta, não volta, gente muito poderosa. E o Arão, por opção política dele, ele preferiu retornar a Lidiane Leite ao cargo de prefeita. Que eu lembre do Ministério Público, a única ação que nós tivemos contra ele foi esse. Ele não foi desviado nessa ação, e também não lembro de nenhuma ação de corrupção dele lá, não lembro, mas ele foi afastado porque ele não atendeu a recomendação do Ministério Público. Observe, então, por que eu digo que nós não perseguimos pessoas sem atos? Na época, o Arão me detestava, provavelmente me odiava. Hoje, é verdade, eu não sou bobo, eu tenho 44 anos, eu fui vendedor ambulante, gente, eu sou do povo. Eu sou do povo, eu não sou um filhinho de papai que nasceu rico, não. Gente, vocês não têm ideia, eu já cheguei a dormir no carro porque eu não tinha dinheiro para pagar hotel nas minhas viagens de ambulante, já cheguei, quando eu tinha hotel, às vezes eu pegava o pão para comer no almoço, não é tão... certo, porque o porra do café, mas, meu amigo, eu precisava de comer meio-dia. Eu venho de uma situação pesada, minha vida não é fácil. Então, aí, voltando para Arão, nós recomendamos. Eu falei, Arão, eu mandei primeiro por escrito, falei, Arão, não retorne, tem um boatos, o Zoom, que você vai retornar a Lidiane Leite. Eu já tenho todas as explicações aqui, que seu ato de afastamento, inclusive o afastamento que ele promoveu, foi sob a orientação do Ministério Público, com a recomendação, aí ele quis desfazer. Falei, Arão, não faça isso. Se você fizer, o que eu estou dizendo que está escrito aqui, eu vou fazer, eu vou pedir seu afastamento, eu vou entrar com ação de probidade. Só que ele preferiu, tem muita participação, tem muita parte política. Um político, e o Maninho quase passa por uma situação parecida, depois eu conto para vocês, viu? O político, ele tem aquele dever de lealdade com o seu grupo. E Lidiane eu não sei direito a política, mas nesse momento ele achou que politicamente era mais correto voltar. Ele assumiu o risco como homem e pagou com o afastamento dele. Mas eu digo sempre a ele, Arão, eu não lhe desejo nenhum mal, ao contrário, hoje em dia eu admiro Arão. Por que eu admiro Arão? Porque nas minhas investigações ele foi homem e colaborou, não com aquela técnica de colaborar, mas sempre ajudou. Hoje, muitas investigações que nós temos, até contra esse grupo, tem os depoimentos verdadeiros de Arão, então contribuiu com o Ministério Público também, passou a ter minha admiração, meu respeito, e hoje, eu acho que hoje ele já não me odeia como me odiava antes. E eu, Arão, lhe admiro e não tenho nada contra você, de verdade, eu tenho simpatia e admiração hoje
pelo seu trabalho. Seguindo os cumprimentos, cumprimento aqui, talvez eu vou inverter um pouco a ordem, porque o ideal já seria pelos vereadores, mas eu sei que algumas pessoas estão aqui há bastante tempo e talvez não fique muito. Eu quero cumprimentar verdadeiramente as forças policiais, que creio que hoje, aqui nesse momento, temos a Polícia Civil, com Ronald, com o doutor Falcão, a Polícia Militar com o Leobino, o Sargento Abreu estava aqui, mas eu quero pontuar a importância. Senhores, quem não foi da polícia, muitas vezes não tem ideia do quão importante e valorosa são essas duas instituições. Muitas vezes a gente só vê a polícia como truculenta, como incomoda. O cara está com som, chega a polícia, manda baixar. A polícia está dirigindo sem habilitação ou bebendo e vai prender. Mas a gente não tem ideia quando a gente precisa. A polícia está lá, tem que cumprir a lei. Se a polícia não cumprir a lei, quem que vai cumprir? E eu digo aos senhores, nós temos os policiais que estão aqui, são excelentes. Eu tenho uma admiração e um respeito enorme, primeiramente ao Leobino. Caramba, quando eu cheguei aqui, a polícia... não é segredo de ninguém que o Leobino tem uma forma de agir um pouco mais firme, né? A palavra mais correta é firme. Então, muita gente, principalmente gente complicada, não gosta muito dele, da abordagem dele. Cheguei na promotoria, tinha um monte de investigação contra ele, a gente conversava, no início não nos davam muito bem, no início, porque eu não gosto. Depois eu fui estudar os processos e vi, gente, era o poste mijando no cachorro. Era uma senhora que tinha um filho problemático, que empinava de moto, que o Leobino aprendeu, depois ela foi lá no peito querer tirar a moto dele. Aí Leobino não aceitou, prendeu a mulher, não vou falar nome, mas talvez vocês saibam a situação. Depois denuncia Leobino por abuso de autoridade. Eu falei, que absurdo! Que absurdo! Sabe o que eu fiz? Não vou falar que eu rasguei o processo, mas fiz o inverso. Naquela fase de investigação, eu não indiciei Leobino, a palavra mais técnica não é indiciar, mas para vocês entenderem, e processei a mulher. E ela foi condenada. Aí, a partir daí, minha visão para o Leobino mudou bastante. Hoje eu vejo o seguinte, eu quero ver um dos senhores, não precisa ser autoridade não, um dos senhores ter um perrengue para esse homem, mesmo na folga, não ir lá e tentar resolver. Resolver, ninguém sabe se vai resolver, mas tentar, ele está lá. E aí depois eu passei a perceber, quem não gosta de Leobino é quem gosta de coisa errada. Então, Leobino, você tem minha total admiração, meu irmão. Minha total admiração. O mesmo se estende a Ronald, só que Ronald a gente não teve tantas ações em conjunto, mas sempre foi um parceiro, estava na Polícia Civil, sempre que precisava, estava lá em conjunto. Ronald, você também é um policial, está aqui há mais de 10 anos, né, Ronald? Meus cumprimentos, meu amigo, também te admiro bastante. Já recebeu? Por falar nisso, aqui vem. Antigamente, e eu não deixei de prestigiar nenhum deles, né? Eu vi o doutor Falcão recebendo o título, eu vi o Ronald recebendo o título, eu falava, mas gente, e eu? Será que eu não sou merecedor? Mas eu sabia que tinha parte política. E eu vou falar para vocês, você sabe, a última Câmara, eram 7 vereadores processados pela máfia do combustível. Era um vereador que foi preso por pedido meu, um outro afastado por pedido meu, uma outra vereadora também que respondia a ação criminal. Então, assim, não tem como. São quantos vereadores? 13? Só aqui já está em 10 que respondia a ação minha. Como é que eles vão voltar para me dar o título? Aí eu falava, uma coisa que eu tinha na minha consciência é que eu pensava comigo, eu não vou ganhar nunca o título em Bom Jardim, porque... Eu e a Cristiane Varão, hoje prefeita, era minoria. Naquela época era minoria. Aí eu pensava, rapaz, tá difícil. Mas eu acreditava que eu já, não vou me dar o título, mas eu já me considero cidadão. Aí, estendo os cumprimentos do doutor Falcão, nós temos um delegado de grande excelência aqui. No dia que ele foi homenageado, eu estava aqui, não estava, doutor? Estendi minhas palavras, eu admiro ele desde o dia que chegou, nunca vi um delegado tão correto. E olha que eu fui delegado de polícia e já lidei com diversos delegados. Já lidei com um delegado truculento, já lidei com um delegado corrupto. Infelizmente, a gente sabe que tem
em alguns casos, ou pelo menos, se aqui não tem, pelo menos em Mato Grosso tinha algumas pessoas corruptas, tinha pessoas, rapaz, cada delegado tem sua cara, tinha uns que adorava dar porrada de presa para confessar, e a gente já sabia que era, ó, aquele delegado faz isso, aquele faz isso, mas nunca vi um delegado tão correto, e outra, ele é correto e resolve os casos. Aqui eu chamo a baila, a lembrança de vocês, do caso de Thaís. Gente, eu creio que aqui na cidade nenhum homicídio chocou tanto quanto o caso de Thaís. E eu digo a vocês, vocês não sabem a importância, a importância de se ter policiais e mesmo o Ministério Público valorosos à frente da investigação. Aí aqui eu lembro que 2 policiais, um civil, que foi o Alisson, e um militar, que foi o Saraiva, né, foram os primeiros a capturar o Daniel. Vocês não têm ideia da importância daquela captura naquele momento. O Daniel, naquele momento, ele estava arranhado, ele tinha marcas, ele tinha DNA da vítima no seu corpo. Se ele não fosse preso pelo Saraiva e pelo Alisson naquele momento, ele hoje não estaria condenado. Aliás, a gente não queria nem chegar a ele. E aí, o que aconteceria com um cara desse que não fosse punido? Certamente, ele iria invadir, estuprar outra mulher e matar no período da noite. E ele entrava e saía de qualquer casa sem nem ser notado. Então, principalmente nessa investigação, o doutor Falcão fez um trabalho de excelência, conseguiu trazer a perícia aqui. E, gente, trazer perícia no interior do Maranhão, dificílimo. Ele hoje estava me explicando o que ele teve que, procurando uma palavra mais próxima, rebolar, se virar para trazer a equipe de peritos aqui. E eu fiz um júri, conseguia condenar ele por todos os crimes, todas as qualificadoras. Ele pegou a pena mais alta que eu já vi por um único homicídio. Consegui também condená-lo pelo estupro. Tudo isso com base num processo de excelência que o doutor Falcão presidiu, o doutor Falcão coordenou em parceria com a Polícia Civil e também com a ajuda inicial da Polícia Militar. Então, doutor Falcão, meus cumprimentos e meu verdadeiro agradecimento do senhor ser um cidadão bom-jardinense e estar aqui ao nosso lado. Continuo os cumprimentos. Hoje, com a atual... só para não esquecer, senhores, ultimamente, vocês têm me visto menos presencialmente aqui, mas eu queria dizer aos senhores, o fato de não estar tão presencialmente aqui não significa que eu estou, digamos, esquecendo o município. Ao contrário, vocês lembram da criança com hidrocefalia, que a criança com hidrocefalia, a cabeça... ela estava fazendo vaquinha para conseguir a operação. Me mandaram foto daquela vaquinha. Assim que eu soube disso, mesmo não estando presencialmente aqui, eu mandei minha servidora, e aproveito já cumprimentar logo minhas 2 servidoras aqui do Ministério Público, a Val e a Maria, cedidas do município, mas de um trabalho de excelência. Eu agradeço cada vez mais a Prefeitura por poder nos dar a oportunidade de de ter uma estrutura melhor no Ministério Público. Aí eu mandei, se eu não me engano, foi para a Val, foi para a mocinha, descobre quem é essa mãe, vê se isso aqui é fato real. E aí eu descobri, a partir daí já entrei com a ação. Ao mesmo tempo que eu estava entrando com a ação, entrei em contato com a prefeita, com o Wagner, aproveito já cumprimento o Wagner, o secretário de Saúde, né? E eles abraçaram a causa. A criança que já tinha anos com hidrocefalia, logo na sequência, menos de um mês, já estava na sala de cirurgia. A partir daí, se a cirurgia teve êxito ou não teve, aí é questão médica, mas ela teve atenção imediata. Assim que o Ministério Público tomou ciência, em parceria com o Ministério Público, conseguimos. Então, isso que eu quero dizer para os senhores, o fato de não estar presencialmente aqui não significa que eu não estou no coração aqui. Aí, aproveito a informar os senhores que eu também desempenho hoje um papel designado para compor o GAECO, que é uma instituição extremamente valorosa, em Imperatriz. Então, fisicamente, eu tenho que estar lá na maioria das vezes. Então, por isso que muitas vezes eu não estou aqui
presencialmente. Mas continuando os cumprimentos, eu te falei que eu ia demorar, porque eu acho que a importância de cada um dos senhores é muito grande. Cumprimento aqui os vereadores, até cumprimento um que não está presente, mas estava na minha sequência, o Duvan. Ele até mandou mensagem, provavelmente dizendo o porquê que não vinha, mas eu não pude ler, que eu estava aqui, eu não tenho como ficar ouvindo, senão ficaria desrespeitoso com os senhores. Cumprimento do Duvan Boiadeiro. Ele também já colaborou bastante com as investigações do Ministério Público, sempre que era chamado, ia. Cumprimento o Maninho. O Maninho não está aqui, né? Tá, mas eu vou cumprimentar nominalmente cada vereador, que eu entendo que todos são importantes. Está aqui até, eu falei mais cedo com o Arão, não sei se o Arão já foi, mas o Arão estava se despedindo de mim. Eu creio que ele já foi. Eu falei, Arão, fique que eu vou referenciá-lo. Aí eu falei assim, hoje nem do Cesarino eu vou falar mal. acho que o Cesarino não veio com medo de eu falar mal. Mas eu não sou uma pessoa inconveniente. Eu quero dizer em relação ao Cesarino o seguinte, aqui está escrito, ele não vai estar aqui, mas provavelmente vocês vão levar a mensagem a ele. Já está recebendo. Quero parabenizar, parabenizar Cesarino. Salvo me engano, ele foi o vereador mais votado, que eu lembro, se não foi. Então, as pessoas confiaram, salvo perto de 1000 pessoas, confiaram a ele. Ele merece o respeito, ele tem o respeito do Ministério Público. O Ministério Público não é inimigo de Cesarino, o Ministério Público não é inimigo de quem ele processa. Entendam que a gente processa atos e a pessoa responde pelos seus atos. Mas não sou inimigo do Cesarino. Ele é um que atualmente deve me odiar. Por quê? Porque recentemente ele foi preso com um pedido nosso. Mas eu digo, eu não detesto, não tenho nenhum problema com o Cesarino. Ao contrário, todas as vezes que ele foi no Ministério Público, ele foi muito bem tratado. E também eu não tenho nenhum problema em, ao propor uma ação e depois verificar que aquela denúncia, eu não tenho os elementos para conseguir condená-lo e pedir absolvição. E tem, salvo me engano, tem uma das ações que eu me recordo aqui, que eu não tenho elementos, já está na fase final, e eu vou pedir absolvição. Uma das, não estou dizendo todas, tá? Uma das. Eu vou pedir absolvição. E ele vai ver que, por exemplo, se fosse inimigo, tendo prova ou não tendo prova, você pede a condenação. Eu não sou inimigo, eu busco a verdade e a justiça. Então, meus cumprimentos, Cesarino, apesar de você não estar aqui, saiba que eu não tenho nenhum problema contigo, só com os atos que, porventura, você venha praticar, né? Que é diferente. Sim, e ainda em relação a Cesarino, eu fiquei admirado por ele ter votado. Aliás, todos os vereadores votaram a favor da minha indicação, fico agradecido. E aqui, nesse momento, eu identifiquei que nesse voto ele foi imparcial, porque, pela vontade dele, provavelmente ele não votaria, mas votou, demonstrou imparcialidade e respeito mútuo. Eu realmente admirei isso, não... Sinceramente, eu achei muito pesado o voto, assim, muito marcante o voto dele, porque é uma pessoa que realmente foi preso, acho que ficou 3 meses preso, com um pedido meu, e votou a favor do meu título. Realmente tem minha admiração por esse ato. Eu sinceramente, eu não esperava. Eu pensei que ele ia se abster ou votar contra. Votou a favor. Eu não estou, apesar de você estar rindo, mas eu não estou desdenhando dele. Eu estou falando que realmente eu fiquei admirado. Bem, o porquê ou não porquê, mas assim, o que eu estou dizendo é o ato dele ter votado. Eu achei admirável, tá? Tem meu respeito. Vocês veem minha fala, pessoal, que uma coisa que eu sempre disse a quem me conhece, logo quando eu entrei, eu consegui afastar-me de Lidiane e as pessoas passaram a dizer, com certeza vocês lembram de cochicho, o promotor é a favor da Maurinete, porque tirou Lidiane e Maurinete entrou. Esse zuzuzu sobrou. Eu lembro que tinha até, o povo até falava que eu tinha até namorado com alguém da família. Tinha um boato. E lá, esse boato sumiu no dia que eu pedi o afastamento dela. Aí eu deixei de ser amigo dela, deixei de namorar com o povo da família. Gente, observe, eu não busco inimigos, eu busco fiscalizar. A Maurinete,
ela não foi afastada? Eu não tenho nenhum rancor da Maurinete, nem mesmo da Lidiane. A Lidiane, apesar de todos... Eu já consegui condenação de Lidiane, mais de 20 anos de cadeia. Mas, quando ela vai no gabinete, eu trato com muito respeito. Eu não tenho raiva das pessoas. Eu não busco lados políticos, apesar de hoje eu estar sentado ao lado da prefeita. Mas não posso dizer que... Não é permitido. Eu sou o Ministério Público, não posso apoiar o governo dela. Eu apoio os atos, agradeço a atenção que a Prefeitura, inclusive, todo o requerimento que o Ministério Público faz atualmente, todos são atendidos. Como que eu não vou ficar grato a isso? Mas o Ministério Público não faz parte da base aliada. O Ministério Público não é aliado político. Não podemos ser, mas temos respeito entre as instituições e muita admiração a essa forma de agir da prefeita. Mas, continuando, sigo os cumprimentos com a Nelson do Caru, que é o Nelson. Ele estava logo ali na dança no início, né? Junto com o Fred, né? Fred. Bem, eu cumprimento o Fred Abdon. Dandô também tem uma passagem interessante aqui, que algumas coisas, como eu disse para os senhores, por que meus cumprimentos são mais demorados? Porque a maioria dos senhores tiveram uma história de vida que eu participei ao lado. E o Dandô, cadê o Dandô? O Dandô, ainda lembro, vocês sabem que eu consegui, com minhas ações, afastar prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, e uma coisa que vocês não sabiam, era a delegada de polícia foi afastada com ação minha também. E o Dandô passou uma sinuca de bico. Uma das ações minhas, que eu tinha pedido afastamento do prefeito, e o juiz daqui, na época, negou, eu recorri. Quando eu consigo afastamento, eles não recorrem para voltar? Aqui negou o afastamento, eu recorri. E na plena época, véspera das eleições, né? Um dos meus recursos foi provido. Não foi um recurso que eu fiz na época. E observem, eu tenho muito cuidado em não fazer pedido de afastamento durante a campanha, porque eu não quero, com minhas ações, influenciar a votação dos senhores. Aquele pedido não foi feito naquele período. Aquele pedido tinha sido feito 1 ano e meio antes. Só que os processos são lentos. Só foi julgado naquela época. E aí, o que houve? Procuro saber, cadê cadê o presidente? Porque era para nomear o vice-prefeito, né? Cadê o presidente para nomear? Os boatos que tinham é que ele estava se escondendo. Se escondendo. Aí, ainda bem que Leobino está aqui. Eu falei, meu amigo, olha, Leobino, eu mandei mensagem. Leobino, descumpri a ordem judicial da prisão em flagrante. Você tem o aval do promotor para prender esse homem. Senhores, eu não faço nada pelas costas. Eu não faço, até porque as coisas que eu faço são legais. Eu disse, Leobino, você tem coragem de cumprir? Ele falou, doutor, só é macho. Eu tenho coragem. Rapaz, nessa hora, eu olhei para Leobino e falei, rapaz, o cara é corajoso, porque não importa se é político, se não é. Ele falou, cumpro. E eu senti segurança. Eu falei, então passe a sondar o homem. Quando der, acho que era 48 horas da decisão que o juiz deu, cumpra em 48 horas. Siga o homem, veja onde o homem está. Deu 48 horas, pode prender e jogue nas costas do promotor. Aí, durante esse tempo, o Dandô me manda mensagem. Eu falo, rapaz, tu tá sumido. Aí ele, doutor, é porque eu não sei o que fazer. Eu falei, Dandô, eu sou muito sincero. Assim como eu falei com o Arão, que se não cumprir, pode dar ação de improbidade, para você eu digo, eu descumpri a ordem judicial, é crime, você vai preso. E eu também vou lhe processar por ação de improbidade. O que aconteceria hoje se ele não tivesse me ouvido? Não foi ameaça, senhores, eu falei a verdade. Provavelmente ele teria sido afastado, responderia a ação de improbidade, e a própria população não ia votar nele, porque ia perder a credibilidade. Então, eu aconselhei, Dandô, eu não quero que você vá preso, eu só quero que você cumpra. Eu sei que você tem seus acordos políticos. Eu sei que o grupo político dele não vai gostar de cumprir. Mas adianta você honrar um compromisso político e depois se tornar um criminoso respondendo, sendo preso, a humilhação que ia ser? Ele me ouviu
e cumpriu a legislação. Hoje ele está aqui, reeleito, com a ficha dele limpa. Senhores, não é muito mais interessante? Então, cumprimento o Dandô e fico muito feliz que você tenha me ouvido, Dandô, porque eu não queria, de forma alguma, que você passasse por esse constrangimento. De verdade, meu muito obrigado. Cumprimento também o Lindomar da Pesca, desde que foi eleito, sempre se comunica comigo. Meus cumprimentos, meu agradecimento pela votação também. Marcos Caldeira, está aqui? Não. Eu agradeço e cumprimento, também votou. O Marley Sampaio, salvo me engano, sobrinho do Marconi, um vereador também que eu acompanhei bastante o trabalho dele. Entendia que era um vereador que, assim, na minha visão, de fora, que muito bem representava a comunidade, mas nada contra, vocês escolhem, mas o Marconi sempre também muito admirei o trabalho. Desejo que o senhor tenha um trabalho como ele fazia no município. Cumprimento o Raidon Braz, não veio, né? Mas também voltou. O Rony, o presidente, né? O Rony, o presidente, obrigado mesmo por essa solenidade. E você, como presidente, que organizou, provavelmente junto com o Vânia, organizou tudo. Ficou muito bonito. Ficou muito. Parecia aqui, aquele coral e a capoeira, parecia que você tinha ido numa sessão para se divertir, num evento. Ficou muito belo. Meus parabéns e meus cumprimentos. E aqui, na sequência, também cumprimento o Rubens Silva. Ele. Seu Rubens também estava dançando lá, né? Eu vi, muito bem, dançando, cantando bem. E deixei por final, mas por ter um reconhecimento ímpar, a Vânia Alcântara. A Vânia, além de parabenizar pelo cordel maravilhoso e de verdade, muito lindo, concatenado, ela consegue transformar uma história com a rima, tem sonoridade, tem a veracidade da história. Poxa, que coisa bonita, Vânia. Mais uma vez, eu agradeço. Fiquei realmente muito, muito emocionado. Ela recebe, e aqui eu escrevi algumas palavras, porque para não esquecer, mas aqui tudo mesmo de minha autoria que eu escrevi. Ela recebe meus mais sinceros agradecimentos e cumprimento, vez que ela abraçou a ideia de me conceder esse prêmio, e essa ideia já bem antiga de me conceder esse prêmio. Lembro que ela tentava me indicar como cidadão bonjardinense já há um bom tempo. E, se eu não estiver enganado, desde a legislatura anterior. É isso? Eu acredito que desde a legislatura anterior ela falava de propor, mas não tinha apoio, como eu falei, os vereadores, 10 processados, 8, 9, infelizmente, não tinha como ter o voto deles. Mas para conseguir a votação favorável na legislatura anterior era muito difícil, vez que grande parte dos vereadores estava respondendo ação de probidade e criminais, que foram promovidas por mim. E além disso, tem o fato de que o prefeito, ele tinha a maioria da bancada, vocês sabem, só o prefeito ele respondia a cerca de 10 ações de probidade. 10 ações de probidade por diversos atos. E com vários pedidos de afastamento. Então, tudo isso tornava quase impossível que tivesse uma votação favorável para a concessão desse título de cidadão para mim. Mesmo que em seu íntimo, os vereadores anteriores acreditassem que eu merecia o título de Bom Jardim, eles não iriam votar, seja por mágoa das ações, seja também porque o prefeito que tinha a maioria não ia permitir. Então, foi justamente nessa legislatura onde se renovaram quase 2/3 da Câmara, não é? Meus parabéns aos novos vereadores. Isso mostra que a população queria uma renovação, queria pessoas novas defendendo os seus projetos. Realmente, vocês surpreenderam e realmente tem meu respeito e meus parabéns. Que Vânia conseguiu, foi nessa nova legislatura que Vânia conseguiu colocar o projeto em votação e teve sua aprovação. Por isso, demonstro minha total gratidão a esta brilhante e aguerrida vereadora. E aqui, essas palavras de brilhante e aguerrida, senhores, não é só porque ela conseguiu o meu
o meu título, não, que, assim, os senhores sabem, emocionalmente e moralmente e em termos de emoção, um título desse tem muita importância. Mas, assim, não é a gente, não é uma coisa... o que eu quero dizer é o seguinte, que independentemente de eu ter ganhado esse título, esse brilhante aguerrida vai pelas ações que eu vejo ela praticar. Eu lembro quando ela me falou de um veículo da terra, esses veículos grandes era o quê? Patrol? Aquele veículo último que você conseguiu com... Sim, mas era o quê? Uma patrulha. Eu lembro dessa mulher, eu vou conseguir uma patrulha para botar lá no Antônio Conselheiro, um povoado, que eu não sei se é grande ou pequeno, mas eu sei que é enorme, né? Sei que é distante daqui. E essa mulher falava, eu vou conseguir. E eu olhava, vai conseguir o quê? Essa patrulha é cara, né? E ela ia lá até conseguir. E eu via, porque ela comentava, olha, agora estou tentando isso. E eu meio que duvidava. E ela ia lá e conseguia. Então, realmente, essa mulher, ela merece essas palavras de brilhante e aguerrida vereadora. Que se não fosse que não foge de uma luta. E aqui eu sei que também ela é boa de briga. Se brigar com ela, apanha. E corre atrás dos seus projetos até conseguir, nem que tenha lutar até o final. Gostaria de lembrar ainda que Vânia é a única mulher eleita nessa legislatura, para a Câmara, porque tem a prefeita que também foi uma mulher eleita. Mas, e aqui eu fico impressionado, nada contra os homens, nós homens somos muito importantes, mas eu fico imaginando, cadê a mulher daqui, rapaz? Cadê a mulher da Câmara? A população tirou as mulheres tudo? Menino, não esqueça das mulheres não, que as mulheres também têm sua importância muito grande na política. Senhores, não me interprete mal, não estou querendo que nenhum dos senhores saiam. Só digo que vocês também têm que apoiar as mulheres também. Nós precisamos de mulheres no âmbito do poder também. E graças a Deus que apesar de na Câmara só ter uma vereadora, vocês conseguiram trazer uma mulher para o cargo de maior importância do município. Então, em relação a isso, vocês mostraram que realmente estão dispostos a apoiar as mulheres também. Meus parabéns. Continuando, só para finalizar ainda a questão da Vânia, eu admiro essa mulher também porque ela vem de um pequeno povoado, né, do Brejo Social, e montar em cavalo, e jogava futebol, e dava bicuda nos outros, jogava futebol com homem, né? E dava, e meio que contundia os homens numa disputa. Ela que botava o homem para sair apanhado. Rapaz, e aí, mesmo vindo de uma cidade, de um povoado pequeno, ela conseguiu se formar, conseguiu ser professora por 14 anos e já está na vereança há 6 anos. Gente, é uma busca por se engrandecer muito grande. Isso mostra que qualquer pessoa, e aí eu lembro também o meu caso, que eu era vendedor ambulante, quase que... vendedor ambulante, não tem outro nome, não. Camelô, pronto. Camelô, hoje é promotor. Uma moça do interior, hoje já formou, é vereadora. Isso mostra que qualquer um pode atingir seus sonhos, pode atingir seus projetos. Então, realmente, não foi só por ela me conceder esse título, mas ela tem minha grande admiração. Agora, continuando, cumprimento aqui. Já cumprimentei as polícias civis e militares, né? Já cumprimentei os servidores do Ministério Público. Aproveito para... não posso esquecer também de cumprimentar o doutor Fortaleza, que além de advogado, ele já foi meu próprio advogado em algumas ações, né, doutor? Aliás, foi e que até hoje tem umas ações que não se concluíram. Então, ele, logo no início, quando eu cheguei, ele era procurador municipal, mas aí a relação... Porque a gente está na comunidade, querendo ou não querendo, a gente vai se aproximando, vai fazendo amizades. E hoje eu posso dizer, e não tenho vergonha de dizer, que hoje o doutor Leonardo, além de advogado, é um amigo, e que eu considero bastante. Cumprimento o senhor, doutor.
Continuando os cumprimentos para não esquecer. Cumprimento também sua esposa, que apesar de não estar aqui, também a doutora Andréa. Os servidores da Câmara. O que seria a Câmara, hein, dona Lourdes? O que seria da Câmara sem servidores tão valorosos? E dona Lourdes, como eu disse para o senhor, cada um tem sua história. Dona Lourdes, na época que eu estava investigando os vereadores aqui, eu notifiquei dona Lourdes para ir ser ouvida lá. Essa senhora chegou lá se tremendo, se chorando, e aí, doutor, mas eu nunca fui depor, não sei o quê. Eu falei, dona Lourdes, vamos, calma, eu vou pegar um copo com água para a senhora. Dona Lourdes, a senhora não está sendo investigada, mas doutor, e se tremia. Aí eu esperei ela se acalmar. Falei, dona Lourdes, aí eu puxei assunto para ela esquecer um pouco das investigações, do que eu ia perguntar, e depois que ela estava calminha, eu fiz as perguntas, me respondeu. Quando ela foi saindo, eu falei, e aí, dona Lourdes, a senhora ainda está... Não, doutor, a partir de agora perdi meu medo do Ministério Público. Eu falei, pois então eu vou lhe chamar sempre. Ela também não é tanto assim. Dona Lourdes, meus cumprimentos. E, em nome da senhora, cumprimento os demais servidores da Câmara. Acabou descendo um pouquinho só um instante. Apesar de nem todos os servidores dos órgãos estarem aqui, mas eu vou cumprimentar os servidores da Câmara, da Prefeitura, do Fórum, do Ministério Público, do Eleitoral, da Defensoria. Policiais civis e militares já cumprimentei. Aos guardas municipais, apesar de não estar aqui, mas também tem uma função importante na nossa sociedade. Aos conselheiros tutelares, claro, né? Esses sempre grandes parceiros, sempre estiveram conosco. E, assim, aqui vai até uma mensagem aos conselheiros. Eu quero lembrar ao conselho que boa parte de vantagens que vocês tiveram foi com briga minha, principalmente em legislaturas anteriores, né? Conseguimos, inclusive, um salário que, apesar de não ser o ideal, mas foi bem melhor do que o que era antes. Na época, eu creio que a gente conseguiu, com o apoio do Ministério Público, vocês conseguiram um aumento, na época, de quase 300%. Eu penso que não foi um aumento ruim, não. Então, vocês têm meu respeito, têm minha consideração, têm meu apoio. Eu quero dizer, às vezes vocês me mandam mensagem, porque sempre mandam mensagem. O Conselho Tutelar sempre tem problema, o tempo todo. E, às vezes, manda mensagem e, muitas vezes, não consegue solucionar de primeira, de plano. É porque lidar com criança e adolescente não é fácil. Às vezes, você pega uma criança que está se drogando ali e você... Primeiro, ela não pode ser presa, a criança não pode ser presa, nem apreendida, nem com outro nome bonitinho apreendida, a criança não pode. Você tenta internar uma criança em São Luís, eles não aceitam. Gente, é muito difícil lidar com um menor de 12 anos. Quando é maior de 12, aí já dá até para conseguir uma internação no... esqueci o nome daquela casa de menores aqui. Não, isso... aquele Canaã, né? Isso. Quando é maior de 12, você ainda consegue. Quando é menor de 12, é muito trabalhoso. É difícil. Então, às vezes, a pensa assim, mas o Ministério Público não está conseguindo resolver. É porque, infelizmente, nós não somos super-heróis. A gente tenta, mas temos que seguir a lei. E menor de 12 não tem, infelizmente, tanta ferramenta para se utilizar. Aí a gente busca apoio de psicólogo, de médico, assistente social. Mas não está surtindo efeito. Mas eu não sou mágico, então às vezes a gente não consegue, mas não é por vontade, má vontade, às vezes a gente está amarrado junto com vocês, mas vocês têm meus cumprimentos e minha admiração, e meu WhatsApp para sempre me demandar, né? Cumprimento aqui a Rosana e os... surdos, porque eu queria utilizar a palavra de pessoas com necessidades especiais, né? Surdo mesmo, tá, ela tá me ensinando. Os surdos, vocês sempre tiveram minha atenção, vários de vocês já me procuraram, até sem a presença da Rosana, eu sempre recebo, sempre atendo, nem sempre eu consigo entender, mas eu sempre... estou lá para recebê-los e para tentar solucionar
as situações de vocês da melhor forma possível. Vocês têm meus cumprimentos, além de cumprimentos, meu agradecimento por estar aqui, que eu sei o quão importante é vocês, mesmo sem conseguir escutar, estar aqui para entender o que a gente está falando. Meus agradecimentos e cumprimentos por estar aqui. Eu falei que eu ia cumprimentar mais gente. Aqui eu não sei se está presente, mas tem quando a gente vem morar na cidade, além da gente, às vezes, além de relações sociais, a gente estabelecer amizades, nossos filhos também acabam estabelecendo amizades. E meu filho, que hoje está estudando medicina, ele fez amizade com um cidadão bonjardinense, que talvez vocês conheçam, que é o Iago Maramaldo. Olha, senhores, vocês não têm ideia de como é bom a gente se aproximar, a gente fazer amizade com pessoas que queiram... Ele está fazendo medicina. Isso. Aqui eu queria, apesar dele não estar presente, cumprimentá-lo e os pais dele, porque olha como é importante uma amizade, uma boa amizade. Quando a gente tem um amigo, infelizmente, com maus comportamentos, às vezes não leva para droga, às vezes não leva para praticar um roubo. Quando você está do lado de pessoas que queiram progredir na vida, eu lembro quando meu filho foi estudar no IFAM, fez amizade com o Iago. O Iago, na época, assim, não sabia o que fazer depois disso. Só sabia, eu só quero terminar, não sabia o que ia fazer de faculdade. E aí ambos, meu filho foi criando o desejo da medicina e foi comentando com ele, por que você também não faz medicina? E ele não se enxergava, eu digo isso porque assim, meu filho sempre conversou muito comigo, na época ele não acreditava no potencial dele. E aí os dois foram estudando juntos, disputando a Olimpíada juntos. Vocês lembram que eles foram até... eu não sei se ele foi para Taiwan, para Tailândia, eu não sei se ele foi. Meu filho foi, eu não lembro se o Iago foi, mas aí eles passaram a disputar Olimpíadas. Quanto mais Olimpíadas eles participavam, mais eles estudavam e melhor ele ficava. Hoje o Iago está cursando medicina, vai voltar, vai ser um grande médico para vocês. Então, por isso além de cumprimentar por ser amigo de meu filho e ter ambos seguidos caminhos bons para o futuro, mostra para vocês o quanto a gente se interage. Vocês pensam assim, vocês às vezes imaginam, promotor, juiz, delegado, algumas autoridades ficam distantes. Não, elas estão inseridas na sociedade. E muitas vezes ajudando todos a crescerem juntos. Então, fica realmente meus cumprimentos a ele. Da mesa aqui, creio que ainda não cumprimentei, apesar de ter mencionado algumas vezes, mas ainda não fiz um cumprimento direto à prefeita, nossa maior autoridade aqui presente. Fico meus cumprimentos, meu agradecimento, informar aqui a todos que sempre quando eu tenho uma demanda, antes de precisar judicializar, ela, não, doutor, vamos resolver. E resolve tudo. Pelo menos que teve até agora, tudo que eu preciso. E eu preciso sempre, senhores, o que eu busco para ela sempre são melhorias para os senhores mesmos. Ela atende, ela busca, ela resolve. É caso de criança que não tem... que, infelizmente aqui, você sabe que às vezes o pai, principalmente a mãe, sai para beber, deixa os filhos sozinhos, e aí precisa ter um lugar para deixar, aí o conselho tutelar me aciona, aí eu aciono a prefeitura, e aí vamos todos resolver. Essa criança não pode ficar abandonada, não é porque o pai é irresponsável que as crianças podem ficar. É o caso também da criança com hidrocefalia, que eu já falei, ela de plano conseguiu resolver, já conseguiu atendimento com a participação do Wagner, muito eficiente, Wagner. O seu trabalho naquele dia foi excelente, não só naquele dia, como vários outros, mas aquele me marcou bastante, se resolveu muito rapidamente. Aí eu cumprimento também o doutor Matias Júnior, logo no início do trabalho, né? A gente, não fisicamente, mas nos autos, acho que na primeira resposta que ele me deu, não me agradou muito. Eu falei, prefeito, assim não está certo, não. O que eu falo na frente. Eu falei, olha, se eu lhe pergunto, você tem que responder. Não
A resposta foi evasiva, sabe, de uma notificação. Eu falei, olha, assim, se for assim, a gente não vai ter problema. E eu não quero ter problema, eu quero solução. Porque, senhores, se eu estou lhe perguntando, por exemplo, digamos, Ronald, eu estou investigando tal coisa, você estava naquele lugar naquele dia? Aí o Ronald me resolve. Aí eu pergunto no dia, em fevereiro. Ele, em março eu não estava não. Entende? Eu perguntei em fevereiro, ele vai me responder em março. Está querendo me enrolar? Aí eu falei, não, prefeito, dessa forma não dá, ou ele responde de forma correta, ou a gente vai ter problema. Aí melhorou bastante, não foi agora essa resposta mais completa, te agradeço, te cumprimento, e mais uma vez, não era nada pessoal, era porque realmente não estava alinhado. Agradeço por ter melhorado bastante a comunicação com o Ministério Público. Doutor Falcão, já cumprimentei, aqui estava, parece que convidado o Frei, mas ele não veio. Tinha aqui como para compor a mesa, ele não veio também, né? Era o Robson Varão, né? Ele não veio, né? Tá, mas como já estava aqui para citar, porque o planejamento é que a mesa fosse composta por algumas autoridades que acabaram não vindo, o Robson, apesar de não ser autoridade, ia ser convidado como empresário. O Robson tem meus cumprimentos e eu lembro que ele colaborou bastante com a investigação nossa da máfia do combustível. Isso marcou e foi muito útil para o trabalho do Ministério Público. Senhores, acabados os longos cumprimentos, finalizo cumprimentando cada um dos senhores, apesar de não ter sido cumprimentado nominalmente, mas sabe que cada um dos senhores da sociedade bonjardinense, cada um dos senhores tem uma importância muito grande, cada um dos senhores, sempre que precisar, pode contar com o Ministério Público. Eu sou daquele tipo que recebo, que converso, que aperto a mão. E olha que eu não sou político, não quero o voto dos senhores. Eu não preciso do voto dos senhores, porque eu não sou político. Então, eu não aperto a mão dos senhores, não cumprimento, não respeito os senhores com segundas... A palavra segunda intenção é um pouco indelicada, porque o voto não é segunda intenção. Mas, assim, não é com intenção de voto, tá? É porque é meu jeito, é porque eu entendo que eu estou aqui para servir a sociedade Bom Jardim. E por isso que eu cumprimento cada um dos senhores. E, para finalizar, eu gostaria de relembrar aos senhores algumas das minhas atuações nesse município. Porque eu creio que eu estou recebendo essa dupla homenagem. Eu creio que eu fiz um trabalho, junto com o Ministério Público, que trouxe, se não melhorias diretas, mas melhorias naquela sensação de afastamento da impunidade. Aí eu volto a lembrar que, quando eu cheguei, a prefeita estava foragida e o Beto e mais... Acho que era o Cesarino que estava preso nessa época, né? Creio que era ele. Estava o Beto e o Cesarino preso. E eu vim aqui. Quando eu vim, a Lidiane logo se entregou e conseguiu uma prisão domiciliar. Não sei se vocês lembram, e aí logo ela estava solta. E, para não ter o risco dela voltar para gerir, ser prefeita de novo, eu entrei com a recomendação, pedi afastamento, a cassação do mandato dela. O Arão inicialmente aceitou e cassou a Lidiane. Então, eu, desde o início, com 1 mês de serviço, já estava trabalhando firmemente no combate à corrupção aqui. Logo foi nomeada a Maurinete. Aí vocês lembram, a Maurinete contratou o mundo inteiro e atrasava pagamento. E, além disso, ela praticou alguns atos de corrupção. Eu não podia ficar inerte, entrei com a ação, consegui afastamento dela, doutor Rafael Guedes ainda que fez o afastamento, e ela foi afastada. Aí quem era para ser quem era que era para assumir a prefeitura naquela época? Era para ter sido o Arão, só que o Arão, infelizmente, aquela jogada política com Lidiane, ele foi afastado junto com ela. Então, numa só tacada, foi se afastada a Lidiane, quando ela tentou voltar para um cargo que ela tinha sido cassada pelo próprio Arão, ele ia anular seu ato, aí, infelizmente, eu tive que pedir afastamento dos dois. Até já falei, né, que nada contra o Arão. E aí, quem sobrou, se não tinha... Estava afastado o prefeito, o vice-prefeito e o presidente da Câmara. Sobrou para Cinego, né?
Aí esse nego assumiu, só 3 meses, concluiu o mandato dele, porque foi só 3 meses, porque depois você sabe que eu já processei ele por um desvio aí de recursos de praça pública, né? Mas ele conseguiu concluir o mandato. Nesse mesmo período, tinha uma delegada aqui, que vocês não sei se vocês lembram, mas ela era um pouco truculenta com a população, batia na mesa. Ela também, a gente descobriu desvio de recurso, até daquelas coisas de festas, e ela também foi afastada, até perdeu o cargo. Mas não foi só atos de corrupção que o Ministério Público participou. Como eu já tinha falado, nós conseguimos melhorias para o Conselho Tutelar, nós conseguimos bloquear uma tentativa de Maurinete, que ela tentou acabar com a verba de vocês, dos aposentados, dos servidores municipais. Qual o nome daquele? Bomprev. Gente, quando eu cheguei aqui, ou quando eu lembro desses dias, que foi um servidor, foi um vereador, não lembro quem me comunicou, mas doutor, vão aprovar um projeto para sacar o dinheiro do Bomprev. Esse dinheiro não vai voltar nunca, senhores. Eu fui lá, ajuizei a ação, o juiz deferiu, mas aí os vereadores não chegaram nem a votar. Então, o que eu quero dizer nesse resumo, senhores, que eu sempre tentei dar o meu máximo e o meu melhor para o município de Bom Jardim. Saibam, senhores, que essas investigações, principalmente as de corrupção, elas são extremamente demoradas, cansativas. Por exemplo, para fazer uma ação, o delegado me manda um inquérito concluído. Eu, para fazer aquela denúncia, acho que em 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu faço uma denúncia. Uma investigação dessas grandes que eu fiz, são meses de investigação, e só para redigir a denúncia, eu lembro do ano, se eu não me engano, foi 2016, eu passei... Esse período agora a gente não vai ter o feriado de Tiradentes? Eu comecei na quarta, porque a gente já tem um ponto facultativo na quarta. Eu, ao invés de viajar com a família para a praia, eu passei a quarta, a quinta, a sexta, sábado e domingo. Deu quantos dias? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias redigindo uma só ação de probidade. Eu não lembro mais qual foi essa, mas eu lembro que eu passei 5 dias, que começava de manhã e até 10, 11 horas da noite. É extrema. Você pegar uma ação de 90 páginas, você pensa assim que para você escrever 90 páginas é pesado. Pesado. E transformar as provas numa forma que dê para o juiz entender e você conseguir a condenação do réu é pesado. Mas eu sempre me dediquei, sempre quis dar o meu melhor a Bom Jardim. E hoje, como eu falei no início, mais uma vez eu fico muito, muito, muito agradecido pelo título e verdadeiramente eu me sinto um bom jardinense e vocês têm hoje um conterrâneo e tem o promotor, você tem uma pessoa que vocês podem contar sempre. Eu demorei bastante na minha fala, mas achei que era importante pontuar cada coisa dessa. Desculpa se a gente passou da hora do almoço, desculpa se eu fui inconveniente em algum momento, mas saibam que eu estou sempre à disposição de vocês e vou tentar dar o meu melhor sempre. Meu muito obrigado a todos.